Irmãos e irmãs, bendito seja o Senhor por esse dia, santo de domingo, no qual contemplamos o testemunho dos apóstolos, no caso sábado, né? Os apóstolos São Pedro e São Paulo, colunas da igreja, pelo testemunho deste apóstolo. Podemos caminhar juntos no seguimento de Jesus Mestre. Através do martírio, Pedro e Paulo, testemunhas de Cristo, ensinaram a fé à igreja nascente. Hoje, rezamos pelo Papa Leão, em sua missa, de ser um sinal visível da unidade e da comunhão entre as igrejas locais, com a igreja de Roma. Celebramos com fé, buscando na Eucaristia a força de sermos a igreja de Jesus. Como é que ia tocar? Só na misericórdia. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para este vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito Santo, faz da igreja de Cristo crescer. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E para bem celebrarmos, depositemos diante do altar todas as nossas falhas. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E nós vamos rezar o Glória, o número 4 aí do nosso boletim. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os glorificamos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais os pecados do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Quem quiser colocar as intenções, pode colocar aniversário do dono da casa, não é isso? Eu sou Iris. Sou Iris, dia 9. Mas tem alguém? Aniversário de casamento também, dia 12. Sou Pai. Iris, tem o Cleito, a Nora que fez aniversário, os netos, tudo esse mês. Eu mais já quiser, Não vou falar o nome não, porque é muito. nós mais já quiser 56 anos, dia 6 desse mês. E eu fiz 80 Tá certo. também desse mês. E também rezando por toda a nossa comunidade aqui presente, que Deus possa iluminar. E as intenções se encontram em nosso coração. Quero rezar pela cirurgia da filha também. Que Deus recupere ela o mais rápido possível, pela doença de nós, por todos os doentes da nossa comunidade. Ó Deus, que hoje nos concedeis a Santa Igreja, a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram os fundamentos da fé,
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura. Quem vai fazer, pode vir cá. Assim também, você vai ficar louco. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo isso, agradava aos judeus, mandou também prender Pedro. Eram os dias dos pães asmos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardando por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-los ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por eles. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-lhe e disse: levanta-te depressa. A corrente caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e a calça e tuas sandálias. Pedro obedeceu e os anjos lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou, não sabia que era a realidade que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois passaram pela primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu e sozinho eles saíram caminhando por uma rua. Logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Eu não sei cantar muito bem, não, mas eu lembro desse livro. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvam. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate. Completei a corrida. Guardei a fé. Agora está reservada para mim
a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. E a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamemos de pé, cantamos o Santo Evangelho. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e lhe perguntou aos seus discípulos: Quem dizem o homem ser o filho do homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outro ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia desse final de semana celebra a festa solene dos apóstolos que tiveram uma presença marcante na igreja primitiva, Pedro e Paulo. E Pedro foi aquele discípulo de Jesus, escolhido por ele como o primeiro papa. E Paulo é aquele primeiro missionário que levou a igreja ao mundo. E a gente vê que os dois personificaram a identidade da própria igreja, como discípulos e missionário. E a gente vai percebendo que a celebração que nós estamos aí realizando é muito antiga, anterior até a própria festa do Natal. E as leituras bíblicas vêm falar justamente desses grandes discípulos. Quando nós deparamos com a nossa primeira leitura, a gente vê que aparece Pedro. E Pedro é aquele que está preso pelas autoridades. E para agradar os judeus, com data marcada de poder morrer. E nós percebemos aí que ele tem um testemunho, mesmo diante das perseguições e da oposição. E a gente vai compreendendo que a atitude da igreja é de unir, de rezar por aquele que se encontra preso pelas autoridades. E a gente vê que a presença efetiva de Deus na comunidade faz com que realmente as orações possam ser atingidas, o coração de Deus, e ele se torna liberto. E a gente vê que é justamente através da oração que a libertação vem até a cada um de nós. E muitas vezes nós estamos soltos, mas às vezes o nosso coração está preso, porque nós temos assim a dificuldade realmente de se abrir para a graça de Deus. E será que realmente nós realizamos oração para que realmente a gente possa libertar aquilo que se encontra preso em nós? E de uma forma bonita, Pedro, preso diante das autoridades, ele nos ensina que a oração é sinal sim de libertação. E o Salmo de hoje nos diz: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. E de fato, aquele que reza
ele é livre de todo temor, porque a graça do Senhor se faz presente nele. E já na nossa segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, Paulo também está preso. E Paulo, ele está prestes à hora de morrer. E a gente vê que ele escreve um testamento. E esse testamento espiritual, ele mostra como foi sua vida. E ele diz: estou pronto, chegou a minha hora, combati o bom combate. Terminou a corrida, conservei a fé. E agora aguardo o prêmio dos justos. E ele diz: o Senhor esteve comigo, a ele e a glória. E aquele que está prestes a morrer é aquele que tem consciência que de fato ele serviu a Deus. E que a sua corrida, a sua trajetória foi bonita. E mesmo preso, ele está assim liberto diante dos seus sentimentos. A sua vida espiritual se faz realmente aberta para poder acolher a Deus. E é tempo também, com Paulo, a gente trazer para a nossa vida e perceber como tem sido nós. Será que realmente, diante da nossa vida, perante a nossa existência, nós ainda não completamos a nossa carreira? E quantas vezes nós vamos assim adiando as coisas de Deus em nossa vida? Às vezes um faz o convite, a gente fala que amanhã eu vou, depois eu vou. E será que realmente, prestes à nossa morte, nós vamos assim dizer: eu poderia ter feito isso e não fiz? E o tempo é agora. E com Paulo, nós aprendemos também a responder sim, a ser missionário. E já dentro do nosso evangelho, a gente vê que Cristo confere o primado a Pedro sobre a igreja. E o texto ele tem duas partes. Primeiro, cristológico, onde define a identidade de Jesus. Quem sou eu? E na perspectiva dos homens, Jesus era apenas um homem justo, um homem que estava no meio do povo. E na opinião dos discípulos, Jesus Cristo é o Messias. E a gente vai percebendo que Pedro é aquele que diz que ele é filho de Deus. Ele conhece a identidade de Jesus. E nessa primeira parte da identidade do Cristo, será que nós conhecemos quem de fato é o Cristo? E a gente passando para a segunda parte, a gente vê que a partir do momento que Pedro conhece e reconhece quem é Cristo, ele recebe as chaves da igreja. Porque ele diz: a quem ligares na terra será ligado no céu. A quem desligares na terra será desligado no céu. E que nenhum poder deste mundo vai o abalar. E a gente vê que Pedro, ele confere ali o primeiro papa da igreja. E a gente vai assim realmente percebendo que Pedro ele assumiu a sua missão. E a gente vai entendendo que a igreja é o quê? É comunidade de discípulos que reconhece Jesus. E como discípulos, como comunidade de São José do Horto Paraíso, se a gente não reconhecer Jesus, nós não vamos reconhecer também o nosso trabalho, a nossa missão. E por isso que a gente vê que a Bíblia, ela vem falar muito sobre a vocação. E São Pedro é aquele que era um pescador, homem simples, rude, mas que foi escolhido por Deus. E assim também o Senhor, ele sempre nos escolhe, ele sempre nos chama. E será que nós respondemos sim a Deus? E que celebrando hoje a festa de São Pedro e São Paulo, nós possamos, sobretudo, fazer com que diante de dias difíceis, perante o cansaço que vem dominar o nosso coração, a gente possa tomar consciência realmente da nossa missão, assumindo completamente a força do Pai, deixando com que, de fato, o nosso caminho seja iluminado pela fé, pela esperança e pela caridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. preces da comunidade. Colocamos diante de Deus as nossas orações e após cada invocação iremos responder: Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Todos. Fazei-nos crescer
sucessor de São Pedro, o bispo de Roma, preside na caridade a todas as igrejas, pelo nosso Papa Leão e pela comunidade cristã de Roma, para que proclamem com a sua fé, vida, a fé no Filho de Deus, nós vos pedimos. Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Em comunhão com Roma, o bispo é o princípio visível de unidade da igreja local, a comunidade aqui do Horto Paraíso, pelos bispos, pelos presbíteros e diáconos de nossa diocese, para que exerçam seu serviço ao povo de Deus com responsabilidade e zelo apostólico. Nós vos pedimos. Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Consagramos por um só batismo, compartilhamos a fé no Senhor Jesus com todos os cristãos, por todos nós e pelos nossos irmãos e irmãs de outras igrejas e comunidades eclesiais, para que caminhem em direção à plena unidade. Nós vos pedimos. Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Peregrina na história, a igreja traz o tesouro da vida nova em vasos de barro, pelas pessoas que foram feridas dentro de nossas comunidades, para que encontrem a paz, a cura e a justiça, nós vos pedimos. Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Pai Santo, guardai o povo que vos busca de coração, dai-lhes por intercessão dos santos Pedro e Paulo fidelidade, coragem e vivo senso da unidade por Cristo nosso Senhor. Quem vai receber o Cristinho, levanta o dedo, só para a gente fazer a conta. A igreja no Brasil realiza hoje a coleta para o óvulo de São Pedro, que é destinada para as obras sociais, iniciativas humanitárias e de promoção social do Vigário de Cristo na Terra. De coração aberto, façamos a nossa generosa oferta. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nossa, você vai cantar, cantar. Pode cantar, eu quero ver. Eu não sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morrestes por mim. Diante da cruz só posso exclamar: Teu sou, Teu sou. Toma minha vida, toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou, teu sou. Ora, irmãos e irmãs, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, em tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. A oração dos vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e volva para vós o nosso coração ao celebrarmos esse sacrifício por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e digno, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje nós concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o evangelho a todas as nações.
Assim, por diferentes meios, dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, receberam hoje, por toda a terra, a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós os louvamos sem cessar, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores, suplicantes, vos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis esses dons, essas oferendas, esse sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo num só corpo e governando por toda a terra, em comunhão com vosso servo Papa Leão e todos que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai a nossa fé, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por ele vós vos oferecemos, e por vós todos os seus, e elevam a vós as suas preces. Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a igreja, celebramos o glorioso dia em que o Senhor Jesus venceu a morte e nos tornou participantes de sua vida imortal. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisóstomo, João e Paulo, Cosme e Damião, e de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar, a abençoar, santificar essas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se torne o corpo e o sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou esse precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Todas as vezes que comeste deste pão e bebemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos deste, o sacrifício puro e santo imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno nessa oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que essa nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar dos céus, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, guardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra. Quem podia imaginar que naquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperava reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e dizia: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos Sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os vossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão.
Graças e louvores seja dado a todo momento. ao Santíssimo Divino Sacramento, Graças e louvores seja dado a todo momento. Santíssimo Divino Sacramento, Graças e louvores seja dado a todo momento. Santíssimo Divino Sacramento, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Refeitos por esse sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja que, perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Aniversariantes, vem cá à frente para a gente cantar os parabéns e receber a bênção. A próxima missa será onde? Nivaldino e Helena. Isso. Os folhetos já estão aí, tá? Cantemos os parabéns. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva nossos aniversariantes! O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora, que completa, por intercessão de Nossa Senhora, que esses vossos filhos possam ser abençoados, que completam 56 anos de casado e 80 anos de vida desse vosso servo. Que Nossa Senhora possa iluminar os seus passos, Sagrada Família dando força, coragem e perseverança. Abençoai também a todos nós aqui presentes, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria de servir o Senhor, que possamos ir em paz e que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre. Graças a Deus. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável mão, guardai e defendei, como filha e propriedade vossa mãe. Deixa eu colocar na Como filha e propriedade vossa mãe. Pois